Os milagres de Jesus no mar da Galileia. Hoje tem geografia bíblica, vai ser muito bacana e eu tenho certeza que além de abençoar a sua vida, também vai ajudar bastante o ministério com crianças. Nós fizemos um e-book agora bem voltado para crianças, com bastante ilustração, tá bem lúdico, mas também tem uma mensagem poderosa para abençoar a sua vida. Fica com a gente que estudou hoje, está incrível. Seja bem-vindo, Wilber. As pessoas têm nos procurado para montar conteúdos para Ministério Infantil. Eu falei que já é demais o nosso trabalho, a gente está trabalhando com surdos, aplicativo de celular, 17 cursos, 220 e-books, 80 e poucos grupos de WhatsApp, Telegram, agora nós temos os nossos sistema de atendimento eletrônico do Papo com Deus para poder levar as pessoas para os conteúdos, os cursos que a gente está produzindo, revista 1, revista 2, os mapas mentais, tem um mapa gigante aqui atrás de mim, são 4 mapas mentais de mais de 1 metro, e agora o pessoal quer que a gente ainda faz conteúdo infantil. Vamos lá, a pedidos, hoje o estudo é um conteúdo lúdico para crianças, mas também poderoso para aqueles irmãos que também já têm uma certa idade aí, né, Wilber? Sim, exatamente, né? A gente tem aquele material de Decápolis que pode ser usado também, e esse agora que também é feito para criança, obviamente que do jeito infantil você vai explicar mais de uma forma simples, simplificada, mas esse conteúdo também pode ser usado sim para a ministração de jovens e adultos. Legal, ó, eu quero mostrar os mapas mentais que não cabem na câmera. Esse é um dos mapas mentais que a gente vai falar das festas, está completão. Todos eles têm QR Code para você ir para os vídeos. Olha esse outro aqui, ó. Vou botar aqui. Olha esse mapa mental aqui das 70 semanas de Daniel. Repleto, tá muito legal esse book. Aliás, tem vários adicionais dos nossos estudos, né, Igor? Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó, Plano Divino da Salvação. Esses e-books têm todos 1 metro. Esse e-book aqui, então, tá incrível. É a epopeia da salvação, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais aqui para mostrar para vocês. Bom, enfim, tem bastante conteúdo chegando por aí, né? Com a parceria com o irmão Juliano, que é uma bênção na nossa vida, da base Desenvolvimento Cristão. O Papo com Deus casou com esse irmão e esse irmão agora faz parte do nosso grupo. Escola Bíblica Dominical vem aí. Não é dominical, né? Escola Bíblica do Papo com Deus. E também vem um quadro novo que eu e o Wilber estamos desenvolvendo, que é Mesa de Estudos do Papo com Deus. Esse é um projeto já para o meio do ano, mas tem muita coisa boa chegando por aí. Então fica ligado com os nossos conteúdos. Deixa eu aproveitar agora que eu queria compartilhar com vocês. Você viu na introdução desse vídeo os nossos materiais, nossos produtos, e você pode se edificar e nos abençoar também. Tem o nosso mascote, o Melvin, exatamente, a nossa girafinha, Melvin. Algumas pessoas chamam de Mel, fica à vontade, eu também chamo de Mel, Melzinho, Melzinha, tanto faz, porque é a girafa, você escolhe o que você quiser, problema, não tem problema. Ele vai apresentar os nossos produtos, tá? Ele vai mostrar os nossos conteúdos. E como que você vai fazer isso? Se você acessar o link papocomdeus.com.br/WhatsApp, você já vai cair direto no autoatendimento e o Mel vai falar com você. O Melvin vai te guiar por todos os nossos conteúdos, tá bom? É uma forma de você sempre estar antenado com a gente, e ele também vai cadastrar os seus dados no nosso sistema e automaticamente você passa sempre a receber conteúdo nosso. Por que a gente está falando isso? Porque o YouTube começa a mostrar os nossos vídeos para você. Você começa a assistir outro vídeo, ele para de mostrar os nossos e vai mostrar outro vídeo. Qual a forma que a gente tem de trazer você sempre para o estudo da Palavra de Deus? O Melvin sempre lembrando você, mandando conteúdo para você, e você também que já está nas nossas listas de WhatsApp também sempre recebe as nossas novidades. Tá aí o Melvin apresentando o aplicativo de celular, falando que você pode apoiar o nosso trabalho, chamando você para estudar, mostrando os nossos trabalhos, dicionário do Apocalipse, o nosso site, que está bem legal também. E aí você vai vendo, ó, inscreva-se, Teologia para Surdo, tá aí. O Melvin tá aí, vai abençoar muito sua vida. Se você quiser falar com a nossa girafinha, papocomdeus.com.br/links é o primeiro ícone, ou acessando direto assim, ó, que tá aqui embaixo, já tô deixando aqui embaixo, papocomdeus.com.br/WhatsApp, tá bom? Bom, tendo dado as devidas considerações para você poder pegar mais de 220 e-books gratuitos, 17 cursos, todos os materiais que a gente tem, também tem a nossa revista 1,
Tá saindo agora mais 2 semanas a revista 2, eu já vou começar a fazer a pré-venda para vocês e já vou apresentar desconto para aquelas pessoas que compraram a revista 1 e têm confiado no nosso trabalho. Então, tendo dadas as devidas considerações e todo o nosso material, agora a gente vai mostrar o estudo que está incrível e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, deixa eu tirar esse link aqui, ó, só para... Pronto. Então, a gente quer mostrar todos os milagres e a geografia bíblica ali na região do Mar da Galileia. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês que Jesus, tá aqui, ó, Jesus foi batizado pelo João Batista entre o Mar da Galileia ali e o finalzinho do Mar da Galileia. Você vai ver exatamente, tem um estreitamento, né? Na geografia bíblica, Jesus foi batizado bem ali. E aonde está isso? Você vai ler isso em Mateus 3, do 13, tá aqui, ó, Mateus 3, do 13 ao 16. Você vai ver que o Monte Tabor fica um pouco mais a leste, né? Mateus 17, do 1 ao 3, você vai ver o milagre da transfiguração. Tudo isso daqui é milagre, tá, irmãos? A gente não vai falar todos, nós vamos comentar 3 contextos aqui. Então, ó, milagre no Monte Tabor, nenhum profeta foi aceito na sua terra, nenhum profeta foi aceito na sua terra, também tem aqui na parte de Tiberíades, aqui a parte do deserto, o milagre das redes cheias, milagre do demoniado de Gadareno. Não sei se você lembra aquela passagem que fala que Jesus atravessou de barco até a região de Gadara, faz o milagre do Gadareno, depois ele tem que voltar porque a população persegue ele querendo matar. A Bíblia fala que ele atravessou de barco para a região de Gadara, não é isso, Igor? Isso, ele atravessa de barco e a gente vai ver que ele faz essas viagens de barco constantemente. Tanto é que tem a parte onde Pedro ele anda sobre as águas, ele acalma a tempestade. Então nós percebemos que nesse ministério de 3 anos, né, Max, ele faz esse percurso de andar de barco frequentemente. Isso. Por que a gente fez assim, irmãos, de forma lúdica? Porque você pode, cada escola bíblica dominical com as crianças, você pode estar lendo aí, tá bom? Eu vou dar um contexto agora espiritual e profético bem forte, que é para as pessoas que já são estudiosos, que já se converteram, são pessoas de 20 anos para cima. Mas aqueles adolescentes, pré-adolescente ou criança, você pode estar lendo cada domingo um milagre desse. Você vai pegar ali, ó, o milagre, por exemplo, de andou sobre as águas, o milagre da pesca do imposto, o milagre da multiplicação do pães, milagre da mulher, da Maria de Magdala. Você vai ver, nenhum profeta foi aceito na sua terra, milagre das redes cheias, o demoniado de Gadareno, e assim sucessivamente. Então tem aqui ó, o Monte das Bem-aventuranças. Você pode ler um domingo, né, explicar para as crianças o que era o Monte das Bem-aventuranças. Você pode comer um e-book de alta qualidade, você pode dar um zoom lá, colocar na tela e falar só sobre o Monte das Bem-aventuranças. Aí você explica por que Jesus vai lá, senta-se no monte e explica para as crianças. É bem legal e eu tenho certeza que vai edificar vidas. Mas, para a gente dar uma acelerada, eu quero falar aqui sobre o milagre nas bodas. Né? Jesus transforma água em vinho. Nós fizemos um estudo aqui exatamente sobre isso. Você vai ler lá em João 2, do 1 ao 11. Eu não vou ler, mas eu quero te dar o contexto espiritual. Se você quiser, você vai estudar. Qual é o nome do nosso estudo, Iber? Você consegue lembrar? O milagre... Parábolas de Cristo, milagres de Cristo, a transformação de água em vinho. Os milagres de Cristo. Nós temos, na verdade, uma playlist aqui no YouTube e também temos um vídeo lá no nosso canal. Tem 17 cursos. Um dos cursos é por que Jesus fazia milagres. Então, primeiro, por que Jesus fazia milagres? Você vê que tem um monte de milagres aqui na região da Galileia. Jesus era o mensageiro de uma tão grande mensagem. Ele era o portador dessa grande mensagem. Na verdade, ele era a própria mensagem. E aí os profetas falavam dele. Isaías disse dele, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, Joel, todo o povo aguardava o Messias, o ungido, na verdade o Cristo, né? Aquele que era ungido do Senhor, que viria trazer, libertar os cativos. E eles acreditavam que era libertar do jugo de Roma, ou das opressões que eles passaram no passado, no cativeiro babilônico, assírio, etc. Mas não era isso. Esse cativeiro é do cativeiro da corrupção, como Salmos vai dizer, libertar do pecado. E esse reino de Cristo, ele é um reino que é espiritual. O nosso Deus é um Pai que é um espírito. Jesus também é espiritual. Agora, Jesus tem um corpo físico também, mas de glória, ok? Mas Jesus também é espírito. Quem é você, Hilber? Você é um espírito que habita dentro de um corpo. Paulo fala que havemos de deixar essa habitação que é temporária. Então, se a gente investe só nesse corpo quando a gente morre, o que acontece?
a gente morre com o corpo, porque a gente viveu para esse corpo. Por isso que nós devemos, então, edificar o nosso espírito. Jesus fala, olha, para tentar e guardar aquele tesouro que é espiritual. Porque se você guardar tesouro onde a traça corrói e o ladrão rouba, você está perdendo. O dia que o ladrão te roubar, vai embora. Então, nós precisamos edificar o nosso espírito. Nós sempre falamos e continuaremos falando que Deus está moldando o seu espírito para a eternidade. Fizemos um estudo passado que fala sobre dor e sofrimento. Dor e sofrimento, na verdade, é uma forma que Deus tem de moldar o caráter de uma pessoa, ok? Então, fizemos um panorama geral. Jesus é o portador da grande mensagem. E como crerão nele? Como que os profetas que anunciaram também acreditariam nele? Como os fariseus, os mestres da lei, acreditariam nele? Então, ele faz sinais e maravilhas para que então ele fosse entendido como filho de Deus, como se ele fosse entendido como aquele portador da mensagem, como se ele fosse o próprio ungido de Deus. Tanto que quando ele faz um milagre, o Wilber, e nós fizemos um estudo sobre isso, porque Jesus fazia milagres, é importante, porque Jesus fazia milagres. Ele fazia milagres para afirmar que ele era o mensageiro da grande mensagem, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo ungido. Aí os fariseus falam, não, você faz milagres por Beelzebu. Aí ele fala, não, eu curo e faço milagres pelo dedo de Deus. E depois Jesus mostra que o dedo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Então ele mostra que ele tinha um Espírito de Deus que tinha descido sobre ele, o Espírito Santo. Por isso que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, né? E ele é levado pelo Espírito Santo, então, até o deserto para ser o quê? Provado pelo Senhor. Então ele volta cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Então quando a gente consegue entender isso, Jesus fazia milagres para afirmar que ele era o mensageiro da grande mensagem. Se eu chego aqui falando, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus, ninguém vai acreditar. Mas se eu começo a fazer milagres, eu transformo essa água em vinho, eu curo, as pessoas descem um paralítico lá na casa, no telhado da casa, eu curo ele, eu perdoo os pecados dele, mas para provar que eu sou Filho de Deus, eu também faço milagre, as pessoas todos creriam nele. Claro, mas os religiosos da época, que estavam mais ligados com o Talmud, por exemplo, os ensinamentos rabínicos, não acreditaram neles. Muitos ainda que eram religiosos, eles eram estudiosos da palavra, acreditaram em Jesus Cristo. A gente percebe que existiam muitos religiosos da época que acreditaram, mas muitos fariseus não acreditaram, porque Jesus mesmo repreendeu eles. Vocês se sentam na cadeira de Moisés e querem legislar na cadeira de Moisés. Eles falam, não sentamos, falam sim, todas as vezes que vocês aplicam leis de homens. E Jesus não estava referindo às escrituras, tá? Não estava se referindo ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros de Moisés. Não era isso. Jesus estava fazendo referência que eles sentavam na cadeira de Moisés como juízes, mas eles aplicavam leis de homens, leis rabínicas, que vinham do Talmud, tá? Os rabinos passavam tradição oral para tradição, de tradição oral para o outro, e eles aplicavam isso. Eles pegavam o sábado, deixavam o sábado mais pesado. Eles pegavam a lei de Moisés, deixavam mais pesada a lei de Moisés. Por isso que Jesus repreende, vocês nem entram no céu, não deixam os outros entrar. Vocês ficam pesando o fardo deles. Não era pela lei de Moisés, que era justa e boa, porque apontava para Cristo, mas sim porque eles traziam tradições de homens. Não era isso, Hilber? Sim, exatamente, exatamente. E tanto esses sinais, né, essas curas, esses milagres serviam como sinais, porque a gente percebe isso em Mateus 11, que João Batista vai perguntar, esse é o Cristo que há de vir, né? E Jesus responde, né? Anuncie a João as coisas que vocês veem e vocês ouvem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e, principalmente, e aos pobres é anunciado o evangelho ou as boas novas. Então, todos esses sinais, esses milagres, serviam para mostrar, para ter a certeza de que Cristo era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus para cumprir tudo aquilo que foi predito pelos profetas e pela lei. Maravilha, então você já entendeu por que Jesus fazia milagres? Para afirmar que ele era o mensageiro da grande mensagem, para afirmar que ele era o Messias. Não tem como ele anunciar, eu sou o Messias, ninguém acreditaria. Então ele fez milagres, ok? Para que entendesse que ele era o Messias. Então, agora nós vamos falar do milagre na bodas de Caná da Galileia. O que acontece? Jesus chega num casamento, ó, bodas. Lembre-se que Jesus é o noivo e nós somos a sua noiva. Jesus vai para a festa de casamento, para bodas. Jesus está ali mostrando, por exemplo, o dia da expiação. Porque você vê que quando acaba, você vai ler nessa perícope, quando acaba o vinho da festa,
Então Jesus manda trazer o quê? 6 talhas de água. E aqui eu vou ser mais simples, tá? Porque nós já fizemos o estudo disso. O Wilber já passou sobre os milagres em bodas de Caná da Galileia. Se você quiser, você vai fazer. Jesus manda trazer 6 talhas, mostrando 6.000 anos sobre a terra, tá bom? O tempo da vida do homem. E Jesus manda pegar a água e encher essas talhas de água. E eles pegam a água do quê? Da purificação. A água que era usada para eles lavarem pés e mãos, que era símbolo de purificação. Jesus pega essa água de purificação e ele transforma em vinho, que é o símbolo do seu sangue. Por isso que ele levanta o cálice e fala: esse é o cálice da nova aliança, fazer isso em memória de mim. Jesus transforma a água, que era de purificação de pés e mãos, para quê? Uma forma de vinho, simbolizando que Jesus purificaria o homem através do seu sacrifício que ele estaria fazendo na cruz do Calvário. Agora não mais purificando somente pés e mãos, mas agora de dentro para fora. É assim que Deus faz com o crente. Quando o sangue de Cristo entra dentro de nós, ele purifica o ser humano de dentro para fora. Não é isso, Wilber? Exato. Então a gente consegue ver esse primeiro milagre ali no casamento. Interessante, né, o Max, que é um contexto onde o próprio João, né, ele não coloca de propósito o nome de quem está se casando. Se você perceber, não tem quem está se casando, fulano de tal com fulano de tal. Provavelmente deve ser um casamento importante, mas o nome ele é não colocado de propósito, justamente para implicar no que o Max falou, nessa purificação e mostrar o primeiro milagre e enfatizar ali a ação de Cristo, não do próprio casamento em si. Cristo está mostrando o tempo da expiação, quando ele vier arrebatar a igreja, todos os mortos em Cristo nesses 6.000 anos, o que ele vai fazer? Ele vai purificar os seus, né? Aqueles seus. É o casamento, é a bodas, é agora que nós nos encontramos com o nosso noivo nos ares e descemos para governar na terra, ok? Eu quero mostrar um outro aqui sobre a multiplicação dos pães e peixes em Betsaida. Então, ali na região de Betsaida, teve essa multiplicação dos pães e peixes. E olha só, os discípulos tinham saído de 70 em 70, feito muitos milagres em nome de Cristo, né? Muitos milagres, e eles voltaram cheios de Deus. E a Bíblia fala que uma multidão seguia eles. Então eles pegam o barco e atravessam para cá. Eles vão pegar o barco mais ou menos por essa região aqui, vão atravessar para cá, para Betsaida. Para quê? Para procurar exatamente uma região que era mais desértica, tá? Por isso que aqui você vai ver que tem um deserto aqui, ó, o deserto da Galileia fica aqui. Então essa região aqui era mais deserta, tá bom? Então, Jesus atravessa para cá com os seus discípulos, para Betsaida, e ali naquela região, eles procuram o quê? Tem um tempo a sós, porque eles estavam cansados. Só que quando eles atravessam, a multidão segue eles pela beira do rio, exatamente a beira desse rio aqui. Você vai ler esse contexto em Marcos 6, 30 ao 40, tá? Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Então, eles atravessam de barco e a multidão vem andando aqui, ó. E a multidão atravessa para cá. Quando eles chegam lá, Jesus fala que viu uma grande multidão. Não deu o número, fala que é uma grande multidão. E Jesus se compadeceu deles. A Bíblia fala, Cristo se compadeceu. Jesus teve o quê? Dó dessas pessoas, teve compaixão, teve amor por elas. E Jesus disse o seguinte, eles são ovelhas que não têm pastor. Olha que grande. Uma grande multidão aponta para o mundo inteiro, né? As ovelhas de Cristo que estão pelo mundo. E Jesus olha e fala, eles são como ovelhas que não têm pastor. Então, eles queriam descansar, mas aí Jesus falou assim, não podemos despedir eles, né, sem alimento por esse deserto. Eles já tinham vindo por essa região toda, que devia ser muitos quilômetros ali, como eu mostrei no mapa para vocês. Então, Jesus fala, guarda e pega esse povo e separa de 100 e 50, grupos de 100 e de 50, e alimenta eles. E o que nós temos aí? Nós temos 2 peixes e 5 pães. Olha, então primeiro, pegou uma multidão de 5.000 homens, porque no final do verso vai mostrar, lá no verso 40, tá? Marcos 6, 40, vai mostrar que tinha 5.000 homens que foram alimentados, 5.000 homens. Jesus mandou separar em grupos de 100 e de 50. O que mostra? Mostra que as igrejas pequenas, na verdade, não são um protótipo de igreja fracassada. Muito pelo contrário, é um protótipo de igreja de sucesso, porque a qualidade de um ministério não está na multidão das pessoas que ele consegue arrebanhar para dentro dos seus templos. A qualidade do ministério está, na verdade, a quantidade de discípulos que você consegue formar. E Jesus mostrou que um pastor consegue pastorear 100 e 50 grupos menores. Então, nós precisamos entender que o sucesso do ministério não está na quantidade, mas sim na qualidade. Veja que Jesus veio para Jerusalém, mas foi em Betânia que ele conseguiu formar 12 apóstolos e os seus amigos. Ele veio para Jerusalém, mas ele diz, Jerusalém, vocês não entenderam o tempo da minha visitação. Mas Betânia,
você vai fazer um estudo nosso chamado Jerusalém e Betânia. Né? Esse é um sermão adaptado do sermão do irmão Gerson de Montemor, Gerson Lima de Montemor. Ele tem nos pastoreado, tem nos abençoado demais, né? E a gente fez uma adaptação nesse estudo e a gente trouxe que Jesus trouxe uma mensagem para Jerusalém, mas foi lá em Betânia que ele conseguiu, na verdade, formar seus discípulos, ensinar e formar discípulos, ok? Então, não, às vezes você vem para a multidão como em Jerusalém, mas é lá, nos grupos menores, que você consegue formar verdadeiros discípulos e então glorificar o nome de Deus. Bom, Jesus coloca então todos eles sentados ali, grupos de 50 e 100. E olha, tinha o quê? 2 peixes e 5 pães. Pão é como alimento, né? Jesus fala, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Palavra de Deus é que alimenta a vida do crente, ok? Que limpa a vida do crente. 5 é o número do Pentateuco, era a lei de Moisés, era a Torá que os judeus tinham naquela época. Então, nós entendemos que a palavra de Deus não é somente os 5 livros da lei, tá? Que a palavra de Deus é que nos alimenta. E por que 2 peixes? Você sabe que os 2 peixes simbolizam as 2 casas de Israel, ou judeus e gentios no corpo de Cristo. Peixe como multiplicação. Nós vamos ver a promessa que Deus fez lá para Abraão, que sua descendência seria como a areia do mar e tal. E Deus vai dizendo que essa promessa, até chegar a Efraim, que seria duplamente próspera. Quando os discípulos estão lançando a rede ao mar, Jesus fala, lança lá do outro lado. E aí ele trouxe uma multidão de peixes. Jesus fala, farei de vocês pescadores de homens. Peixe está simbolizado, na verdade, com os homens que precisam ser pescados por essa rede do evangelho, arrebanhados para dentro do reino de Deus. Os 2 pães, os 5 pães apontando para a palavra de Deus que nos alimenta, e os 2 peixes apontando também para judeus e gentios no corpo de Cristo, sendo alimentado em grupos menores, de 50 a 100. Ei, pastor, ei, ministro do evangelho, o sucesso de um ministério não está na quantidade, mas na possibilidade que você tem de formar poucos discípulos. Jesus formou 12 e incendiou o mundo inteiro com o seu evangelho. Hoje nós temos 12 mil apóstolos no nosso país e a gente não consegue incendiar nenhum bairro. Então, assim, transforma a vida. O que transforma a vida de dentro para fora é a palavra de Deus e a vontade e o desejo de servir o evangelho de Cristo. E, Uber, eu queria, para a gente finalizar, que você fizesse aquela... Se você quiser fazer um adicional, eu queria que você falasse sobre o milagre de andar sobre as águas ali. Você podia fazer alguma analogia para a gente, Uber? Sim, sim. E também, Max, pegar um gancho no que você estava falando, a gente percebe que em Betsaida, então, teve milagre, 5 pessoas foram, 5 mil pessoas foram ali participantes desse milagre de Cristo. Aí a gente pensa, então, essa cidade, lembrando que para 5 mil pessoas na antiguidade, é um número ali considerável, não é igual 5 mil pessoas hoje. Então, 5 mil pessoas receberam essa multiplicação, esse milagre. Então, essa cidade foi muito cristã? Obviamente não. Tanto é que Mateus 11 vai vir um ai, né? Ai é juízo. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que foram feitos em vocês fossem feitos lá em Sodoma e em Tiro e em Sidom, eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E vocês não. Então, eles vão ter menos rigor no juízo. Então, a gente percebe que foram cidades que participaram de milagres, que teve um movimento ali de Cristo fazendo milagres e elas não se arrependeram mesmo assim. Verdade, irmãos. Ó, eu não vi Jesus multiplicar o pão, eu não vi morto ressuscitar, eu não vi Jesus andar por sobre as águas, mas mesmo assim eu creio. Benditos são aqueles que não viram, mas creram. Amém? Então, deixei a cidade aí, vocês também podem fazer esse contexto aí na escola bíblica para abençoar a vida das pessoas. E aí, Uber, quer fazer o contexto que Jesus pegou o barco aqui e andou sobre as águas? Então, esse é um contexto bem legal, né? A gente percebe que Jesus ele anda sobre as águas e aí a gente consegue ver alguns paralelos lá com o Gênesis da criação, né? E qual é? A gente percebe que em Gênesis o Espírito de Deus estava sobre as águas. E quando a gente entende que água é o sinal ali de caos, de povos, línguas e nações em conflitos, em caos, em constante inquietação, e a gente vê Cristo andando sobre as águas, como a gente observa o Espírito lá pairando sobre as águas em Gênesis 1, a gente observa a soberania de Deus sobre o caos. Mesmo tudo estando em caos, o nosso Deus, o Deus trino e uno, né, ele está sobre o controle de tudo. Ele está sob o comando de uma forma soberana de todas as coisas, inclusive desse caos. Então, eu acho bem interessante isso.
E Pedro, ele vai e ele anda sobre as águas por meio da dúvida e da fé que ele tem em Cristo, né? Porque ele fala, se você é o Messias, se você é mesmo Cristo, me faça chegar até você. E Cristo fala, venha, né? Então a gente percebe também Cristo, ele passando essa autoridade, vamos colocar assim, também para os seus discípulos, para a sua igreja, de que, mesmo estando em caos, mesmo estando imersos em dificuldades, nós temos um Deus, nós temos também o Espírito Santo dentro de nós que nos consiga fazer superar esse momento e, no fim, né, todos unidos ali em Cristo com a obra consumada. Maravilha. Irmão, olha que legal a gente ter conseguido fazer esse e-book, que deu muito trabalho, pegar cada figurinha dessa, limpar, fazer isso aqui no CorelDRAW, Photoshop, assim, os riscos na mão, sou péssimo de desenhar, que você não tem noção, mas ficou um conteúdo maravilhoso. Aqui tem pelo menos uns 15 a 20 estudos, dá para você 6 meses ministrar aqui por semana na sua escola bíblica dominical, explicando cada milagre de Cristo. Você vê, o Wilber fez a conexão de Corazim, de Betsaida, que incrível, né? Então, você pode falar do milagre, mas depois você pode falar do juízo que virá sobre essas cidades que não aceitaram a Jesus, não entenderam o tempo da visitação e não se arrependeram, porque Jesus veio para quê, afinal, irmãos? Arrependimento. O evangelho de Cristo não é referente a bem-estar, nem qualidade de vida. O evangelho de Cristo é referente a redenção. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não nos imputando as nossas transgressões. Paulo vai explicar isso numa das suas cartas. Então, o evangelho de Cristo éramos inimigos de Deus e filhos da ira. Jesus veio nos aproximar, pagou o preço para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Me afastando do mundo, deixando o nosso Egito para trás e chegando, sendo mais próximo de Deus, sendo que Kadosh é o Senhor, sendo separados ao Senhor. Deus está formando um reino de sacerdotes e você precisa separar para isso. Eu queria deixar só essas 3 passagens para vocês, tem diversas. Eu e o Uber poderíamos ficar aqui um mês, por exemplo, falando desses estudos, para a gente produzir menos material e descansar um pouco a mente, mas o objetivo nosso aqui é produzir bastante conteúdo para edificar muitas igrejas e muitas vidas, assim como nós temos feito. Se você gostou desse book, vai ficar o link aí na descrição do vídeo. Você pode acessar o nosso /links ou o nosso /WhatsApp, papocomdeus.com.br/WhatsApp. Chama lá o Mel se você quiser, ele vai mandar todo o conteúdo para você também. Não deixe de comprar as nossas revistas ilustradas de estudos bíblicos. Está aqui a primeira revista, tá? A revista 2 sai em 2 semanas. Nós estamos falando o quê? Nós temos dia 21 de janeiro, aproximadamente dia 5 a dia 10 de fevereiro, essa revista já vai estar aqui em São Paulo e a gente vai fazer a pré-estreia e o lançamento dela. Não deixe de comprar nosso conteúdo. Quer nos abençoar? Compre os nossos conteúdos, nosso dicionário. Abençoe a nossa vida. É um ministério que tem sido difícil a gente fazer todos esses conteúdos gratuitos. São 17 cursos, aplicativo de celular gratuito, 200 vídeos, mais de 220 e-books gratuitos. O Libras também é bastante pesado, mas a gente conta com o apoio de vocês. Se você tiver interesse, você pode se tornar um dos nossos apoiadores a partir de R$ 9,90. É só você clicar no link aqui abaixo na descrição, ou papocomdeus.com.br/links, e procura lá, quero ser um gerente desse projeto, quero abençoar vocês. E você pode abençoar a gente. Onde os nossos pés chegarem, foram vocês que nos enviaram. E aonde os nossos pés não chegarem, os nossos joelhos dobrados nos levarão através da oração. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.